Então vamos iniciar o estudo de mais uma técnica de análise de circuitos. Trata-se da análise de malhas. Então, a análise de malhas consiste em definir correntes de malhas. Por exemplo, nesse circuito eu tenho 3 malhas, malha 1, malha 2 e malha 3. Então eu defino a corrente que eu vou chamar de I1, que é a corrente da malha 1, e 2 a corrente para a malha 2 e 3 a corrente para a malha 3. E em que é que consiste a técnica da análise de malhas? Nada mais do que aplicar LKT a cada uma das malhas. Então, uma vez definidas as correntes de malha, I1, I2 e 3 para as respectivas malhas, eu vou aplicar LKT a cada uma das malhas. Então, com isso, eu vou obter, no caso, como eu tenho 3 malhas, eu vou obter três equações. Né? E eu tenho 3 incógnitas, corrente da malha 1 e 1, corrente da malha 2 e 2, corrente da malha 3 e 3. É só resolver o sistema de equações e obter o valor para essas correntes. Lembrando da importância da notação matricial e para problemas em que a quantidade de malhas seja bem superior a 3, 4, vai ser muito importante, imprescindível, eu diria até, a utilização da notação matricial e de uma ferramenta computacional para a resolução do problema. Então vamos ver como seria aplicar análise de malhas a esse circuito exemplo. Então, considerando a malha 1, eu vou ter uma elevação VG1, vou ter uma queda I1R1, o resistor R2 e o resistor R3, eles merecem atenção. Por quê? Porque sobre esse resistor, ou melhor, esse resistor, ele é comum a 2 malhas. Então percebam que R2 é comum à malha 1 e à malha 2. O resistor R3 é comum à malha 1 e à malha 3. Logo, flui através do resistor R2 as correntes de malha 1 e a corrente de malha 2. Flui sobre o resistor R3 a corrente da malha 1 e a corrente da malha 3. Então eu posso dizer que a corrente que flui sobre o resistor R2 é I1 menos I2. A corrente que flui sobre o resistor R3 é I1 menos I3. Portanto, eu chego nessa equação. Analisando agora a malha 2, percebam que nesse caso eu tenho os resistores R2 e R5, que são comuns a 2 malhas. Então R2 é comum à malha 1 e à malha 2, e R5 é comum à malha 2 e à malha 3. Portanto, eu chego nesta equação aqui. Então perceba que os resistores que são comuns a mais de uma malha, ele aparece 2 vezes na equação. E aplicando análise de malha a malha 3, eu devo lembrar, não posso esquecer que R3 é comum à malha 3 e à malha 1. E que R5 é comum à malha 3 e à malha 2. Somente o resistor R6 é um resistor que pertence somente à malha 3. Então, sobre esse resistor R6, qual é a queda de tensão que vai surgir? I3 multiplicado por R6. Qual é a queda de tensão que vai surgir sobre o resistor R5? Opa, esse resistor é comum a 2 malhas. Então, a queda de tensão sobre R5 é I3 menos I2, que multiplica R5. Qual é a queda de tensão sobre o resistor R3? I3 menos I1, que multiplica R3. Então perceba que os dois resistores que são comuns a mais de uma malha, eles vai aparecer mais de uma vez na equação. Então utilizo a notação matricial e resolvendo esse sistema eu consigo determinar as minhas incógnitas, I1, I2 e I3. O sentido para a corrente de malha é definido de forma arbitrária. Podem ser as duas no sentido horário, podem ser as duas no sentido anti-horário, ou pode ser uma no sentido horário ou anti-horário.
porém segue o conselho de normalmente adotar o sentido horário e tentar sempre adotar o sentido horário. Por quê? Porque ao passo que vocês vão analisando os circuitos, principalmente nesse início, esse primeiro contato com a técnica de análise de malha, é muito fácil se confundir, ocorrer uma confusão, ok? E se você adota sempre o mesmo sentido, que inclusive a maioria dos autores utiliza esse sentido, tá? O sentido horário, quando ele vai estabelecer as correntes de malhas, ele utiliza o sentido horário, não que seja obrigatório, ok? Mas é bom manter a mesma prática para evitar confusão na hora de equacionar. Então, quando a gente está iniciando, é muito comum se começar a mudar. Agora eu vou adotar o sentido horário, amanhã eu vou adotar o sentido anti-horário, nesse problema eu vou adotar uma com sentido horário e a outra com sentido anti-horário. Pode? Pode. Porém, é muito fácil fazer alguma confusão de sinal e aí vai fazer com que toda a resolução, toda a análise do circuito não esteja correta. Então, como eu tinha comentado, pode ser as duas no sentido anti-horário, pode ser uma no sentido horário e outra no sentido anti-horário, ok? Então vamos ver aqui um exemplo da resolução de um problema em que ambas as correntes de malha eu estabeleci no sentido horário, né? Então, analisando a malha 1, do ponto ali da nossa referência em sentido horário, então uma vez que eu estabeleço a corrente de malha em sentido horário, também é salutar que eu proceda a análise de malha no mesmo sentido da corrente. Por quê? Porque no mesmo sentido da corrente, o resistor sempre é uma queda de tensão. Ok? Sempre é uma queda de tensão. Então, é importante levar em consideração isso. Então, começando a análise de malha, da malha 1, no sentido horário, a partir da referência, eu me deparo com o primeiro elemento de circuito, que é a fonte de tensão independente. Trata-se de uma queda ou de uma elevação? Elevação. Então, se é uma elevação de tensão, nossa conversão natural é elevação de tensão. A gente utiliza sinal algébrico negativo e queda de tensão, sinal algébrico positivo. Então, ao me deparar com a fonte de tensão de 12 volts, eu tenho uma elevação de tensão, menos 12. O resistor de 6K e esse outro de 6K, eles pertencem à malha 1. Então, eu posso continuar a análise de várias formas. Ou somar os dois e ter um resistor de 12K multiplicado por I1, ou eu poderia perfeitamente fazer aquilo que eu tinha comentado com vocês. 6K que multiplica I1 mais 6K que multiplica I1 menos I2. É uma forma, ok? Outra forma é já agrupar os resistores como eu fiz. Então fica 12K que multiplica I1. E devido à corrente I2, percebam que o resistor de 6K, que é comum à malha 1 e à malha 2, ele vai ser considerado como uma elevação de tensão. Por isso esse sinal negativo. Mas como assim elevação de tensão? Então analise a polaridade da diferença de potencial sobre o resistor comum de 6K somente devido à corrente 2. Então, somente devido à corrente 2, como a corrente flui da referência para o ponto onde o potencial é V0, e no resistor a corrente sempre flui do maior para o menor potencial, eu tenho o maior potencial do resistor comum de 6K, somente devido à corrente 2, na referência, e o menor potencial em V0. Logo, ao analisar a malha 1, devido à corrente 2, eu tenho uma elevação de tensão. É complicado o que eu acabei de falar, tá? Mas é bom que vocês comecem a tentar desenvolver esse tipo de raciocínio. Não está conseguindo por enquanto? Então analisa daquela forma que eu tinha comentado anteriormente, ok? Então no resistor de 6K, que não é comum, eu tenho uma queda de 6K e 1. E no resistor de 6K, que é comum, eu tenho uma queda que é 6K, que multiplica, abre parênteses, I1 menos I2, fecha parênteses. Ao desenvolver essa equação, vocês vão chegar nessa mesma equação que eu cheguei. Ok.
Analisando a malha 2 no sentido horário, eu tenho essa equação. Então aqui eu só fiz simplificar as equações, ok? Organizar, na verdade, e resolvi o sistema de equações corrente 1, 1,2 mA e corrente 2, meio mA. Ambas com sinal positivo. Isso significa o quê? Que o sentido adotado, que é o sentido horário, é o sentido real da corrente. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar a corrente 1 e considerá-la em sentido anti-horário. Então, aplicando o LKT às malhas, eu chego nessas equações, ok? E organizei as equações. Agora, resolvendo as equações, olha só, o valor de corrente é o mesmo, a magnitude é o mesmo. A única mudança foi que a corrente 1 aparece com sinal negativo. Isso me indica que o sentido correto para essa corrente não é anti-horário, e sim horário. E por fim, vamos ver esse exemplo aqui, no qual, ao invés de adotar o que convencionalmente se adota, que são correntes de malhas em sentido horário, eu adotei que as duas correntes de malha possuem sentido anti-horário. Então eu faço análise de malha normalmente, aplico o LKT a cada uma das malhas. Organizei as equações e resolvendo, olha só, os mesmos valores de corrente, só me indicando, só que ambas possuem sinal negativo. Então a resolução do problema está correta. A única coisa que a solução está me dizendo é o seguinte: olha, esse sentido que tu adotaste, sentido anti-horário, na verdade, as correntes possuem sentido contrário, ou seja, ambas possuem sentido horário. Bem, chegamos ao primeiro exercício. Utilizando o método de análise das malhas, determine as correntes de malha I1 e 2. Pausa o vídeo, ok? Tenta resolver esse exercício, né, para ver se vocês entenderam o conceito, essa técnica de análise, né, de circuitos. E não precisa voltar logo em seguida ao vídeo. Pode fazer o exercício com calma, tá? Se for o caso, amanhã, depois de amanhã, tu dá uma olhadinha na solução para ver se bate com a tua solução. O importante é que vocês realmente se debrucem sobre o exercício e tentem enxergar na solução. Então, considerando que o vídeo foi pausado, e aqui segue a solução do problema, do exercício. Então, essa primeira equação eu obtive analisando a malha 1. E essa equação eu obtive analisando a malha 2. Então, percebam que na primeira equação aparece 3 e 2 e na segunda equação 3 e 1. Ou seja, esse coeficiente 3 é exatamente aquele resistor de 3 ohms que é comum às duas malhas. Escrevo na notação matricial, coloco na calculadora ou no computador. Aqui estão as correntes de malha. I1, 3 amperes, e 2 amperes. Ambas com sinal positivo, significando que o sentido real das correntes é o sentido horário. Obrigado e bom estudo a todos.